Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E cada elemento da equipe tem que lembrar, sim, que ele tem que arrumar um tempo para ele ver o caminho que ele está caminhando. Porque nós sabemos, assim, a nossa equipe é diferente da equipe que nós precisamos de ter para o sustento da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa manutenção, da manutenção da nossa moradia. Mas nós temos a nossa vida interna e que nós temos que ter uma capacidade de caminhar com harmonia, de ter a capacidade, assim, de nos tornarmos melhores. Cada elemento da equipe tem essa responsabilidade com ele mesmo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o significado do selamento. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo assim que ela precisa de ter um aprofundamento, porque o livro Na Luz da Verdade é uma fonte de vida, é uma fonte de força, porque se a pessoa tem uma necessidade e se ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai observando assim que essa necessidade, esse procedimento que nós temos dentro de nós vai organizando. E quando a pessoa vai percebendo assim, ela então tem que lembrar assim, que existe um movimento dentro de nós. E esse movimento é vontade de voltar para a pátria do espírito. O anseio, a angústia, a saudade. Se a gente observa a saudade de uma localidade, que muitas vezes a pessoa fala que tem saudade daquela localidade, que tem saudade daquele tempo de quando ela fazia aquele propósito. E que quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, que essa saudade não existe, porque ela vai naquela localidade e não tem nenhuma significação. Aquilo que ela fazia, ela volta e observa e não tem nenhuma significação. Então a saudade, a angústia é um movimento dentro de nós para voltarmos para a pátria do espírito. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. E é bem importante assim que cada um vai percebendo dentro dele que ele tem vontade de ficar direto ligado com essa força, essa vida que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Para isso existe o selamento, que é uma confirmação. É a pessoa prontificando em viver de acordo com os ensinos e trabalhar para o Criador. E é bem importante assim, porque normalmente nós vamos trabalhando para a aquisição de coisas materiais e de possibilitar para os filhos, para os netos, as coisas materiais. E para nós mesmos, nós recebemos muitas influências e nós vamos vendo assim que nós queremos fazer aquilo que os outros fazem. A praia, o clube, o passeio. Então nós vamos trabalhando para as coisas que nós recebemos as influências. Dificilmente nós trabalhamos para uma coisa nossa, que eu desenvolvi, uma habilidade, uma maneira de aumentar a minha compreensão sobre o significado da vida. A pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que aumentar a importância dela, a significação dela. Qual é a importância que ela tem na sua vida? Porque se observarmos assim, existe dentro de nós um procedimento assim da pessoa que pensa e da dificuldade para realizar aquilo que está pensando. Então existe uma norma de tempo diferente dentro de cada um de nós. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. E é bem importante cada um observar que muitas vezes a pessoa poderia estudar mais tempo, porque ela está de folga, está com todo o tempo disponível, mas ela não se aguenta. Esse que é o problema. Ela não se aguenta ficar parada, ela não se aguenta se ver, perceber-se. Então ela precisa de ir, precisa de fazer de novo. O
significado do selamento é esta condição muito importante que a pessoa tem que lembrar assim. É ela prontificar-se em servir o Criador, tornar-se um reflexo do jeito de ser, da maneira de ser, das palavras que nós usamos, da significação das palavras, nos tornarmos qualificados. Isso é um reflexo, porque todas as coisas na criação, a gente vai observando assim, quando não tem a interferência do espírito humano, é bonito, é organizado. Os animais que são criados soltos têm os predadores, que faz com que aqueles animais movimentam. Para se manterem vivos, eles têm que correr, eles têm que fugirem do predador. Com isso, eles ficam espertos, ficam bonitos. E a gente vai observando assim que é uma sabedoria quando a gente vê uma manada e os predadores vão ao lado daquela manada. A gente vai observando assim, que os novinhos vão no meio, os mais fortes vão na frente e os envelhecidos vão atrás, já com um passo mais lento, e eles são mais fáceis de serem pegos pelos predadores. Mas mesmo assim, eles mantêm toda a sua fibra, a sua dignidade, a sua beleza, o seu porte, e eles lutam. Não é assim, eles cedendo para o predador. Nós fazemos o contrário. Uma pessoa fala qualquer coisa inadequadamente, nós não defendemos os ensinos. Nós não somos como aqueles animais, mesmo sabendo que eles serão pegos pelos predadores, eles lutam. Então, se nós quisermos nos tornarmos um representante do Criador na criação, nós temos que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. É físico. E nós temos que aprender a ter a capacidade de defender os ensinos. Não é mais ou menos para um período. É toda a época da nossa existência nós termos este procedimento assim, de firmeza, de dedicação. E temos que lembrarmos assim que quando a pessoa movimenta um pouco, os auxílios vêm. E é bem importante assim, é só observarmos. Se a pessoa dedica um tempo para uma solução que ela precisa no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, vem a maneira para ter a solução daquilo que ela está precisando. Nós normalmente não percebemos que nós precisaríamos de parar, de perceber melhor como somos, porque normalmente os outros é que são os errados. Nós não cultivamos, nós não temos a nobreza, a polidez, a boa vontade. Nós sempre falamos que os outros é que estão errados. Nós, como é que eu me encontro diante dos ensinos? Como é que eu me encontro naquela condição daquele soldado que se encontra no seu posto de prontidão? Isso é físico, não é mais ou menos. Para trabalharmos para o Criador, para recebermos direto da fonte da força os auxílios, porque nós sabemos assim que estamos sempre falando de auxílios, mas em relação à criança. A criança, ela é auxiliada, o tombo que ela tomou, o jeito que ela caiu, foi auxiliada. Então todos nós, todos os adultos, conhecemos essa expressão dos auxílios que a criança recebe. Mas o adulto também recebe auxílio. Dentro dele flui aquelas palavras que precisam. Se ele tem vontade de continuar naquelas funções e está apresentando muitas limitações, então vem os termos corretos, como prossiga. Então quer dizer que a dúvida acabou. Tem as limitações, tem as dificuldades, mas dentro de nós tem esse auxílio. Para nós nos encontrarmos mais presente com esses auxílios, mais atuante, nos tornarmos mais qualificados. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que estar ligada. Isso é físico, porque numa determinada empresa que precisa de uma pessoa que tem uma capacidade para mexer naqueles instrumentos, aquele vai folgar, mas ele leva um sistema de comunicação para ele ser localizado durante o dia ou durante a noite, na sua ausência. Isso é físico. Quer dizer assim que ele manteve-se ligado, porque aquele instrumento que vai comunicar-se com ele está ligado. Então ele está presente todo instante com aquele instrumento. Para nós recebermos da força que o Criador distribui na criação, nos tornarmos assim um canal, temos que nos encontrarmos ligados. E essa ligação a gente vai observando assim que existe em
todos os setores. Uma mãe que quer fazer um preparado para os filhos, para os conhecidos, 3, 4 dias, às vezes uma semana antes, ela já começa a providenciar aquilo que ela precisa para aquela reunião que ela vai ter de proporcionar. O que acontece? Ela está ligada com aquela responsabilidade que ela vai possibilitar. É físico. Então nós tínhamos que lembrarmos assim, o adulto que está com a responsabilidade daquela criança, todo instante a criança está fora dos seus olhos, mas ele está prestando atenção com o seu ouvido e muitas vezes ele vai até onde a criança está para confirmar como a criança se encontra. Essa condição de estar ligada com os ensinos, de nos encontrarmos de prontidão, todo instante, de encontrarmos naquela condição como aquele soldado no seu posto. O significado do selamento é assim, estudando o livro na luz da verdade e fazendo a ligação direta com a força que o livro nos possibilita. E nós sabemos assim que Jesus disse que viria um outro que não ele. Todo mundo cristão sabe assim que Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós sabemos assim que existe Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é Emmanuel, o Filho do Homem. E que Jesus fala que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode. Então o Espírito Santo é Emmanuel, é a lei, é a justiça, é o equilíbrio. E nesse equilíbrio é que nós temos que entrarmos e fazer parte assim do equilíbrio, de toda maneira que precisa de ser, do jeito de sermos, de falarmos, do jeito que nós apresentamos a nossa qualidade profissional, do jeito que somos vistos, porque a pessoa tem que lembrar assim, que nós somos vistos. Isso é físico, porque nós vemos as outras pessoas, nós vemos como a outra pessoa está vestida, podemos não tecer comentário, mas nós vemos, então também somos vistos. A maneira de nos tornarmos um exemplo, de nos tornarmos um reflexo, essa é uma condição que cada um precisa de desenvolver. E a maneira é ter aquela capacidade assim, de estar voltado para dentro de si, como é que ele é, o que ele precisa para ter a paciência com ele, porque muitas vezes a pessoa fala assim, que ela tem paciência com esse, com aquele, paciência com mais aquilo. Precisa de ver se esse termo que está sendo usado não é uma acomodação, uma falta de saber, porque se a pessoa está acomodada, está sem saber, então ela vai aceitando. Mas a paciência é um trabalho que a pessoa precisa de perceber-se, é antes. E esta é uma condição que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, uma elevação, para vermos, associarmos que quando nós queremos uma solução, um saber, nós vemos assim que é estudando o livro Na Luz da Verdade. Então o saber, a solução, está sempre para fora, mas para a minha vida. Agora, como é que eu tenho que me proceder para eu me tornar qualificado durante a minha existência? O significado do selamento é muito importante assim, porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade e a pessoa recebe aquilo que ela precisa, aquela solução, aquela paz, aquela determinação que ela precisa de ter, então a pessoa recebeu uma força adicional. Isso é físico, porque ela agora tem a solução, porque agora ela tem a paz, aquilo que ela estava pretendendo que realizasse mais imediatamente, ela agora tem uma noção que tem que esperar um tempo maior. Então foi uma força adicional que foi recebida, que é a mesma coisa daquele adulto que auxilia aquela criança. Foi uma força adicional que possibilitou que aquela criança equilibrasse novamente. Com a força da criança, do movimento da criança, ela não teria tido a capacidade de recuperar. A gente vê com um animal que machucou, se não tem um adulto, se não tem um ser humano para cuidar daquele animal, ele morre. Então aquele ser humano que está cuidando daquele animal, daquele cachorro, daquele outro animal, daquela outra espécie, ele possibilitou uma força adicional no jeito que ele está curando
aquele animal. E a mesma coisa acontece com a criança. Então, o adulto deu para a criança uma força adicional que possibilitou que a criança ficasse equilibrada. O adulto, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ele recebe essa força adicional. Então, a finalidade de cada um de nós seria, sim, nos tornarmos cientes dessa força adicional, fazer parte, ficar ligado, porque é bem interessante, mas a gente sabe que essa ligação com elementos da família ou com um conhecido é bem forte, porque a pessoa fala assim que pensou naquele elemento e aquele elemento comunicou. E é bem interessante essa ligação. Agora, ficarmos ligados com a luz, nos tornarmos um representante do Criador. E nós temos que lembrarmos assim, que se a pessoa descuida um pouco, ela pode adoecer. Isso é físico. Mas nós sabemos assim que a doença tem duas significações. A pessoa transgrediu no seu comportamento durante a vida, então ela ficou sem a saúde. Alimentos errados, conduta errada, tem essa referência. E a outra referência é ela resgatando um karma. Então a pessoa tem que lembrar que existe o amor e que no amor existe aquela possibilidade da pessoa passar por uma situação mais leve, se a pessoa tem o merecimento. E a gente vai observando assim que existe esta condição, porque o adulto está olhando a criança e a criança leva um escorregão e o adulto pega aquela criança no ar. Então o jeito que o adulto estava atuando, a criança não caiu. A criança teve esta coisa boa assim, ela foi pega no ar. Então nós também temos que entrar nesta condição bem importante de ligado à luz, de não ter que passar pelas situações e ter a capacidade de merecimento de fazer os resgates de maneira simbólica. E é bem importante assim, porque se a pessoa está atuando de acordo com as leis, de acordo como se estivesse de plantão, ligada aos ensinos, então ela também recebe a atenção. Isso é físico, não é mais ou menos. Então o significado do selamento vem assim, e fazendo a ligação com os ensinos e observando assim que no aprofundamento dessa ligação, então ela passa a ser um representante do Criador, porque ela defende os ensinos, ela tem a postura, ela tem a maneira de ser e ela é digna, porque um representante comercial, dependendo do trabalho que ele executa, dependendo da empresa que ele executa, a empresa exige determinado tipo de veste, determinando outras maneiras. Quer dizer que a empresa quer que aquele representante apresenta-se conforme vai ser de acordo para o trabalho daquela empresa. Então, na nossa vida de representante do Criador, é o mesmo procedimento de como nós estamos apresentando, de como nós somos, de como nós temos uma fala, porque se a gente observa assim, tem muitas referências importantes daqueles que trabalharão para o Criador. Isso é físico. Então nós temos que lembrarmos assim, que se a pessoa descuida, ela então entra numa oitava abaixo. Entrando numa oitava abaixo, ela sempre vai encontrar as justificativas, as explicações. E ela sempre vai encontrar uma maneira de ver que o outro é que está errado. Porque quando nós estamos cuidando daquela criança, nós sabemos assim que um ou outro adulto fica irritado com a criança. Ele não fica irritado com a criança, ele fica irritado com ele porque ele não está tendo a capacidade para perceber como é possível orientar aquela criança, organizar aquela criança. Então a criança está à deriva e ele está perdido. Nós não ficamos irritados com os outros, nós irritamos conosco mesmo, porque nós estamos descuidados e nós não temos o saber. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de encontrar-se nesta condição de perceber-se.
todas as coisas externas que acontecem é conosco, não é com aquele ou não com aquele outro. Aquele outro não possibilitou nada. Nós é que nos encontrávamos descuidados. Fica bem fácil assim da gente ir observando nos relacionamentos. Quando a gente dedica mais tempo para os estudos e mais tempo para ficar mais centrado naquilo que precisa de ficar, o outro muda. É bem importante assim a gente ir observando. A mesma coisa acontece quando uma pessoa aproxima-se de um cão e aquele cão fica violento. Não é que o cão ficou violento, a pessoa é tão insegura que agora desencadeou no cão uma insegurança. Mas quando as pessoas que têm costume de trabalhar com cachorros, por exemplo, a segurança dele, aquele animal fica em paz. Então as outras pessoas recebem daquilo que nós somos. E nós recebemos das pessoas aquilo que nós somos. Então, para nós sermos diferentes, isso é físico. É nós que temos que nos elevarmos. O grau existe, porque a gente sabe assim que tem o primeiro ano escolar, tem o segundo ano escolar, tem a sabedoria da criança de 7 anos, a sabedoria da criança de 9 anos. Isso é físico. Então nós temos que lembrarmos assim que para os ensinos também existe esta graduação. Então a pessoa é que tem que melhorar o grau dela. E essa graduação a pessoa tem que levar para a vida dela e ela tem que lembrar assim que ela tem que tornar-se um representante do Criador. E que não tem nenhuma significação na nossa vida se nós não nos tornarmos assim. Isso se nós temos um propósito de voltarmos para a pátria do Espírito e que não está relacionado a pessoa não ter dinheiro ou a pessoa ter dinheiro. Isso é bem interessante assim, porque se a pessoa tem muito dinheiro, ela tem que ter muita sabedoria para poder usar bem aquilo que ela tem. Se ela não tem muito dinheiro, ela também tem que ter muita sabedoria para poder viver com aquilo que ela tem. Então a sabedoria é que dá o equilíbrio, e a gente vai observando assim, se a pessoa não estuda o livro Na Luz da Verdade e ela teve o conhecimento de ter as informações do livro, ela então entra numa oitava abaixo. Então ela começa a ter, a palavra correta é um desequilíbrio dentro dela. E ela vai sempre achando uma justificativa para tudo aquilo que vem acontecendo na sua vida. Então, cada pessoa é que tem que lembrar assim, esforçar-se, tornar-se ciente daquilo que precisa para a sua vida interior. Então a pessoa tem que lembrar que para ela voltar para a pátria do Espírito, ela tem que conhecer todas as leis e viver de acordo com todas as leis. Não é para um período. A pessoa tem que lembrar que ela tem que tornar-se qualificada para a vida. Porque se aquele representante comercial não está atualizando com os novos produtos que são lançados da empresa em que ele trabalha, e ele não vai atualizando, e então vai tendo uma diferença na sua produtividade. Então é feita uma seleção. Possivelmente ele perde o emprego. Para a luz é a mesma coisa. Se nós não nos qualificarmos para a luz, nós não teremos serventia. Então, se a pessoa quiser apresentar uma finalidade, ela tem que lembrar assim, que é como aquele representante comercial, é como aquela pessoa que trabalha naquela empresa, ela tem que conhecer os pormenores, as pequenas coisas que existem no movimento daquela empresa. E ela tem que lembrar assim, que ela tem que ser diferente, é físico, não é mais ou menos. Porque quando a pessoa é mais ou menos, ela é mediana. Então, o médio, ele não é promovido. Somente aqueles que se encontram numa condição diferente é que recebem a promoção.
O significado do selamento é esta condição bem importante assim, da pessoa fazer a ligação direta com a força que o Criador possibilita na criação. E ela tem que lembrar assim, que é todo um instante. Ela tem que encontrar-se ligada. A diferença que ela tem que ter em relação a todos os seus semelhantes é bem acentuada, em todos os sentidos. E para nós nos mantermos nesse grau, é estudando o livro Na Luz da Verdade. Não é para um período. Então a pessoa sabe assim que num dia que ela levantou mais tarde um pouco e ela não fez aquelas práticas que ela tem costume de fazer através dos estudos, dentro dela fica um vazio. Observar esta condição bem importante que existe. Então falta o caminho de baixo para cima. Então tem as informações bem importantes assim que nós temos que caminharmos de baixo para cima. E à medida que nós caminhamos um pouco, vem também de cima para baixo nos auxiliando. A ligação com o livro Na Luz da Verdade muda a condição da pessoa, porque o nosso espírito, ele manifesta através do nosso cerebelo. Então, do jeito que o adulto dá energia para aquela criança e equilibra aquela criança, do jeito que aquele que trabalha no fogão, ele tem que pôr energia para vivificar aqueles alimentos que está sendo preparado, a mesma coisa acontece com a energia que vem através do livro Na Luz da Verdade. Então essa energia vai entrando dentro de nós. Então vai nos possibilitando esse equilíbrio e a pessoa vai caminhando mais seguramente para a vida. Isso é físico, não é mais ou menos, porque a diferença de uma pessoa para outra é aquele que ficou impregnado com as informações corretas. E essas informações é bem importante assim, porque dá sustentação. Então, a saudade, o anseio está para aqueles que não estão caminhando em direção à luz. Porque quando a pessoa está movimentando dentro dela de maneira correta, ela vai organizando-se e ela vai caminhando, não com passos rápidos, mas com passos firmes e definidos, porque ela tem a perspectiva dela. Ela sabe o grau que ela se encontra e ela sabe que naquela condição que ela tem, ela não tem como assimilar mais informações, mas ela tem como ir solidificando as informações recebidas. Então é bem importante assim, porque um jovem no seu período escolar, ele foi promovido para o ano seguinte. Aquele ano seguinte que ele está cursando, ele só vai concluir aquele ano e confirmar a capacidade que ele teve de manter-se naquele ano é no final do ano. Então ele tem que caminhar o ano inteiro para confirmar aquele ano que ele se encontra. Aí então ele vai para o degrau seguinte. Nós, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Como é que nós precisamos de continuar seguros, definidos, nos tornarmos qualificados para a vida? Então, a vida de cada um é de responsabilidade individual. É bem importante assim. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. Cada um vai percebendo dentro dele que ele tem vontade de ficar direto ligado com essa força que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Para isso existe o selamento, que é uma confirmação. É a pessoa prontificando em viver de acordo com os ensinos e trabalhar para o Criador.